Olá, meu nome é Eduardo Concato, tenho 33 anos e o meu ingresso efetivo na JCI foi no ano de 2015, na presidência do meu irmão Alexandre Concato, e eu me recordo que eu fui num jantar dos 40 anos da JCI e eu não conhecia muito sobre o JCI e vi aquilo, aquela amizade, aquele companheirismo, e aquilo me despertou, me chamou muito a atenção. E acredito que o fato de eu ter ingressado na JCI se explica bem naquela frase que a gente usa, que o exemplo arrasta, né? Então eu tenho meu pai que participou há anos atrás na JCI como membro, e ele sempre ajudando, sempre incentivando. O exemplo foi um dos fatores principais, né? O Alexandre também sempre comentava como era bacana as plenárias, o quanto ele se desenvolvia. Então, no ano de 2015, quando ele foi presidente, efetivamente eu passei a participar, comecei a participar das reuniões, da plenária, e aquilo foi me cativando, né? E conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo um pouco mais do que a gente se desenvolvia aqui dentro, porque a JCI, a gente se desenvolve e ajuda a comunidade. Então, tem essa parte da contrapartida para o membro que eu acho que é interessante, né? Porque a gente busca se desenvolver. E aqui eu me desenvolvi muito, a gente entra uma pessoa e com certeza se mantém e sai outra, né? E então, passei a ser presidente no ano de 2018, foi obviamente um desafio, né? Eu acredito que para todos acaba sendo um desafio, e esse desafio que me possibilitou a dar continuidade nesse trabalho, porque a JCI tem um contexto histórico em Sarandi muito forte. Até eu convido quem não conhece a entidade, vem conhecer um pouco mais do que foi a JCI ao longo dos anos para a cidade de Sarandi. E consegui manter todos os projetos, a questão dos membros, captação de membros, projetos novos. A gente teve um projeto interessante que é Eu Cresço com a Minha Comunidade, que é onde a gente possibilitou que os membros viessem até aqui, apresentassem sobre algo qualquer, seu trabalho, algo que tenha conhecimento mais a fundo, e deixamos abertas as portas para a comunidade. A gente chamou a comunidade e ele deu certo. Foi um projeto que os companheiros abraçaram, a gente se desenvolveu bastante e a gente passou o conhecimento para todas as pessoas. E a gente também, nesse ano, nós inauguramos a Galeria de Senadores, né, e distintivamos 2 senadores, porque o Senado ele tem uma importância muito significativa, porque quando a gente fala de JCI, a gente fala da história. A história que foi, a história que está sendo, porque um dia tudo que a gente está sendo construído agora também vai ser replicado lá na frente, também vai ser comentado, né? Então eu acredito que o contexto histórico a gente é algo que sempre me chamou muita atenção, né? E sempre foi algo que eu priorizei bastante e mantei, por isso que a gente deu esses 2 títulos. Um deles foi para o Fernando Concato, meu pai, que até hoje ajuda muito, né, na divulgação dos trabalhos da JCI, e para o senador Leonardo Portolã, que também fez muito pela entidade. E no caso do meu pai, uma curiosidade, né, naquela época, quando ele era participante, tinha chapas, né, para presidente, né, que as coisas mudam com o passar do tempo, né, mas nem por isso deixou de ajudar. Então, por isso esse título de senador, ele foi merecido, e nós conquistamos esse a mais, que é valorizar o pessoal do Senado. Algo bacana que eu sinto muita saudade nas nossas sessões plenárias era a parte do Pinga Fogo, onde a gente tinha temas que eram do cotidiano, ou enfim, que estavam em alta, e a gente debatia. Tem muita questão da parte de protocolo que a gente aprende e que eu acho importante, porque existe um sentimento entre formalidade e informalidade, e às vezes a gente se perde em algum deles, e eu acredito que a formalidade ela tem que ser respeitada porque existem protocolos, e aqui a gente aprende muito sobre essa questão do protocolo. No programa de rádio eu aprendi onde quanto mais informal eu for, melhor a entrevista vai ser. Eu consigo trazer o convidado
pro meu lado, para ele se soltar mais, porque acontecia muitas vezes de a gente estar ali no programa falando, entrevistando e de repente fazer uma pergunta que tu esperava, aqui ele vai matar uns 10 minutos, né? 30 segundos ele respondia, e aí tu tinha que virar nos 30 e ir chamando e puxando, e por isso que a gente aprendia muito, né? Porque tu tinha que estar inteirado do assunto de alguma maneira, então a gente aprendia bastante. A nossa convenção nacional, ela foi muito bacana, tive a sorte de ser bem perto, foi Chapecó, foi uma convenção bem grande, foram 650 membros, se não me falha a memória. O presidente era o Fábio de Mello, na época, e nessa convenção a gente teve até a oportunidade de fazer, se não me engano, a Noite dos Municípios, aqui é onde a gente traz toda a nossa cultura, né? Então a gente levou água mineral, que sempre foi um grande apoiador também aqui, produtos coloniais, dada nessa colonização, enfim. Foi uma festa muito bacana, foi uma convenção importante, eu participei da Assembleia Geral Ordinária, onde a gente decide coisas importantes, coisas que impactam, né, o futuro da entidade, mas dá uma saudade. Eu, infelizmente, não resido mais em Sarandi, não estou tão longe, mas a correria impede que a gente consiga estar participando como a gente gostaria, né? Mesmo com o passar do tempo. Mas dá muita saudade do quanto os companheiros eram e são unidos, né? A gente temos mesa de sinuca aqui na sede, então isso faz parte da interação. Até lareira temos, então essa parte de trazer o membro para dividir juntos, né, além da experiência, um momento de interação, sempre foi muito bacana e sempre fez ainda mais sentido no quanto é bom e o quanto a gente se desenvolve aqui dentro, né. Teve algo que me marcou bastante na minha posse não, né, no mandato em si, que quando eu fiz o meu discurso de posse, eu fiz ele lido. E eu disse que eu ia me desafiar o ano todo, eu ia, até porque eu fui também apresentando o programa de rádio, eu me desenvolvi bastante, né? Infelizmente eu não pude continuar porque me mudei de cidade, né? Mas eu gostei de apresentei por cerca de 3 meses, eu acho, mas foi muito importante, foi muito bacana, tu aprende muita coisa no programa de rádio. Improviso, fora aquilo que tu tá o entrevistado, né? Que está sempre passando um conhecimento e como a gente está entregue 100% ali, a gente aprende muito. Então, além de tudo, foi uma baita escola. Infelizmente, eu não pude continuar. Mas o fato que me marcou muito foi o dia que eu entreguei o cargo, que eu prometi para mim mesmo, no dia da minha posse, que o meu discurso de encerramento eu não ia ler. E eu não li. E foi assim, eu vi ali o quanto eu me desenvolvi bastante. Tem orgulho de ser JCI.